Boa noite, pessoal. A gente segue com a atividade 2 das nossas atividades assíncronas da disciplina Estatística. O nosso assunto de hoje é a representação dos dados em tabelas e em gráficos, certo? Na aula passada a gente viu alguns conceitos de estatística e dessa vez a gente vai ver como a gente representa alguns dados em tabelas e em gráficos. Aí ele colocou aqui o seguinte, a exposição dos dados observados em uma pesquisa pode ser apresentada de duas formas diferentes, que não vão se excluir, tá, pessoal? Se eu representar alguns dados através de tabela, eu também posso representar esses meus dados que eu obtive numa pesquisa, por exemplo, em gráficos. Então, eles podem estar expostos mutuamente, que é a representação tabular, que eu chamo de séries estatísticas, que são as tabelas, e eu tenho a representação gráfica, que são através dos gráficos também, beleza? E aqui, ó, pessoal, séries estatísticas. Aí tem os conceitos aqui. É a representação dessas informações em forma de tabelas. Então, quando vocês verem séries estatísticas, vocês associam as tabelas, tá? E o seu objetivo é o quê, gente? É obter um resumo organizado das informações. Vocês vão ver alguns exemplos aí de tabela. Então, essa representação ou gráfica ou tabular é para que vocês possam ter uma exposição resumida e muito mais clara para o leitor que está vendo sua pesquisa. E aqui, gente, a tabela, que são as séries estatísticas, ela tem de vários tipos, tá? Aqui eu tenho as séries temporais, que são essas tabelas temporais. Tem as séries geográficas, as séries especificativas, as mistas e a distribuição de frequência. Eu coloquei aqui por tópico para que vocês possam ir verificando essa classificação das séries estatísticas, que são as tabelas, tá? Séries temporais. Uma determinada informação é estudada em função do tempo. Então, se você ver essa tabela daqui, você vai classificar ela em uma série temporal. Por quê, Camila? Porque os dados eles estão representados de acordo com o tempo. Presta atenção. Aqui eu tenho o título da minha tabela, tá? Essa minha tabela é o quê? O que ela representa? A quantidade de itens vendidos de um produto por uma loja nos últimos 10 meses em 1000 unidades. Ou seja, no mês de janeiro foi vendida uma quantidade de 2, ou seja, 2000 unidades. No mês de fevereiro, 2000 unidades. Março, 4000 unidades. Abril, 3000 unidades. E em maio, 2000 unidades. Ou seja, aqui eu tenho o título e eu tenho a representação da tabela. Você pode ver que é muito mais fácil do que se tivesse escrito em um texto, tá certo? Então, eu classifico essa tabela daqui como uma série temporal. Por quê? Porque é tudo em função do tempo. Ou seja, no mês de janeiro, no mês de março. Ou poderia ter assim, 9 horas, de 10 horas, de 11 horas. Então, tudo que está relacionado ao tempo, eu chamo de série temporal. Eu tenho outra classificação também, gente, de tabela, que são as séries geográficas, tá? As séries geográficas, ela é uma determinada informação, ela é vista em função de uma região ou de uma localidade. Coloquei aqui, ó, um exemplo de uma série geográfica para vocês poderem identificar e classificar. Percentual de pessoas com 10 anos ou mais que declaram rendimento de até um salário mínimo segundo as grandes regiões do país. Isso daqui é o título da tabela. E aqui eu tenho as regiões. Na região norte, 32,8% das pessoas declaram esse rendimento. No Nordeste, 48%. E assim por diante. Foi dividido em regiões. Então, se foi dividido em regiões, gente, eu classifico como uma série geográfica, tá? Aí aqui, ó, algo muito importante de ter numa tabela é a fonte, que eu coloco logo embaixo. Aqui ele está dizendo que a fonte desses dados daqui foi a Folha de São Paulo, tá? Séries especificativas. É outro tipo também, gente, de série, tá? Que a gente pode classificar uma tabela. Ó, nesse caso, a informação em estudo é dividida em categorias que a especificam. Por exemplo, esse exemplo dessa tabelinha daqui, ó. Número de consultas médicas segundo especialidades da saúde realizadas por funcionários associadas a um plano de saúde conveniado pela empresa empregadora. Ou seja, na especialidade geral, da medicina geral, né?
ele foi realizado 200 consultas. Na especialidade urologia, 35 consultas. Dermatologia, 59 consultas. Então, tem aqui as especialidades. Então, tudo que eu coloco especialidades, eu associo a séries especificativas. É assim que eu classifico essa tabela. Já as séries mistas, gente, ela junta, tá? Tanto eu posso ter uma série estatística temporal como uma geográfica, ou seja, eu junto as informações. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma série especificativa, tá? Ó, que tá especificando que é branco, preto, amarelo, pardo, indígena, enfim, com o tempo, ou seja, em 91 e em 2000. Então, eu tenho uma série mista. O que é que significa? Eu tenho uma série que tanto ela trata por especificidade, como ela trata por tempo, tá? Aí aqui, ó, fonte, retrato do Brasil. Geralmente as fontes são revistas, tá, gente? E aqui, ó, deixa eu passar. Aqui eu tenho um exercíciozinho, tá? Esse exercício é a primeira questão das questões que eu passo para vocês, para que vocês possam realizar para poder entregar. No caso, a gente tem 5 questões, beleza? Aí ele fala o seguinte, ó. Elabore tabelas estatísticas ou séries estatísticas e com os relatórios descritos abaixo, logo em seguida classifique-as. Aí eu coloquei a resolução aqui em vermelho, tá, gente? Ele colocou o seguinte, ó. Segundo o IPEA, a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Direitos Humanos em 2013, os delitos cometidos por adolescentes presos são 39% relacionado a roubo, 23,5% a tráfico, 8,7% por homicídio, 3,39% por furto e 1,93% por latrocínio e 1,14% por estupro. E ele coloca logo em seguida nesse texto aqui, ó, revista Carta Capital, e coloca a data que a revista publicou esses dados. Pessoal, ele pede que a partir desse texto daqui, vocês elaborem uma tabela. É importantíssimo que vocês aprendam a elaborar tabela e importante também que vocês aprendam a ler tabela. Porque quando vocês vão realizar alguma pesquisa para o leitor, quando vocês vão publicar algum artigo, para quem pender para o lado da pesquisa, enfim, gente, até nos próprios livros também, é importante que você saiba como realizar a tabela a partir de um texto. Porque para o leitor, gente, um texto com uma tabela, com um gráfico, ele é muito mais interessante e muito mais claro para que ele possa visualizar. Aí o que foi que eu peguei aqui, ó? Primeiro eu coloquei o título, é importante. O título para que o leitor ele possa identificar, tá? Percentual de delitos cometidos por adolescentes presos. Isso daqui é o título, beleza? Aí aqui, ó, qual é o delito, coloco nessa primeira linha, e o percentual. Então, por roubo, 23,5%. Tá aqui no texto, ó, gente. Roubo é 23,5%, tá? Então, ele colocou aqui todos os valores, tá, gente? Para que vocês possam identificar, colocar na tabela aqui e escrever na tabela. E aqui, logo embaixo, eu tenho a fonte, beleza? Então, é dessa maneira que vocês vão realizar esse exercício, beleza? Aí, ó, logo em seguida tem outros exercícios também relacionados à tabela, tá? Representação dos dados em gráficos estatísticos. Gente, em gráficos estatísticos, eu mostrei para vocês a representação dos gráficos em tabela e agora eu quero representar para vocês os dados em gráficos, tá? Como as tabelas, os gráficos também são classificados. Tem algumas classificações para os gráficos. Só um momento aqui. Para poder ver a hora que eu tô, né? Para não poder passar os 15 minutos. Gente, vê bem, quais são as finalidades dos gráficos? Apresentar os dados de modo agradável, tá? Poupar tempo e esforço da análise. Ou seja, tudo que eu estava falando para vocês é tornar as pesquisas, os dados que vocês obtiveram de uma maneira muito mais simples. Aí eu tenho tipos de gráficos. Tem os gráficos de reclame e tem os gráficos de análise. Vocês têm aí essa fichazinha de leitura para que vocês possam ir acompanhando a aula, tá bom? Tudo que está escrito aqui está escrito um pouco mais na lista de exercícios que eu coloco como conteúdo para vocês. Vê bem, quais são os tipos de gráfico de reclame que eu tenho? Tem um gráfico linear, colunas, barras,
sectograma ou pizza, beleza? E, gente, a construção desses gráficos, eles podem ser realizados através do Microsoft Excel, tá? Vocês podem construir gráficos através do Excel. E o comando é inserir gráfico e tipo de gráfico. Quando a gente retornar às aulas, a gente vai fazer algum curso de extensão, algum mini curso, para que vocês possam aprender, de fato, nos próprios computadores, lá no Instituto, acompanhado por mim, como é que vocês realizam, para quem não sabe, tá? Sei que alguns alunos sabem, como realiza a construção de gráficos através do Excel. Aí aqui, ó, gente. Gráfico linear ou de linha, tá? É esse tipo de gráfico aqui, ó. E geralmente ele representa séries temporais, ou seja, no ano de 2009, eu tenho aqui, ó, entre esses 2 milhões e 1,5 milhão, né, no caso, que é a exportação de soja por ano. Então aqui, ó, pelo tempo, ele vai me dizendo os valores aqui, ó, de exportação de soja por ano, tá? Aí aqui, ó, gráfico de colunas é representado por retângulos. Todo mundo já viu um gráficozinho desse. Então esse gráfico daqui, eu classifico ele como gráfico de coluna, beleza? Gráfico de barras são esses gráficos que tem essas barras na horizontal, tá, gente? Bora lá. Taxa de mortalidade infantil por região em 2013, ou seja, a gente consegue olhar para esse gráfico daqui, esse gráfico de barras, e identificar que em 2013 a taxa de mortalidade infantil por região era maior onde? Na região Nordeste. Por quê? Porque olha onde a barra chega aqui, ó, gente. Em quase 25 milhões, né? Em quase 25% a taxa de mortalidade infantil, no caso. Então é fácil de identificar. Aqui eu tenho um título, aqui eu tenho uma fonte, e só em olhar para o gráfico eu vejo que a região Nordeste é que tinha maior taxa de mortalidade, beleza? Acompanha aí na ficha. E gráfico de setores ou pizza, tá, gente? Aqui, ó. Uso da água por setores. Aí aqui eu tenho um gráfico, tá? Eu chamo esse gráfico daqui de gráfico de setores ou pizza, beleza? Eu consigo identificar só em olhar para o gráfico, sem fazer nenhuma leitura de nenhum texto, que a agricultura ela é que tem a maior porcentagem, o maior uso de água do que comparado à indústria e do que ao uso doméstico. A gente consegue identificar nesse gráfico, gente, que 70% do uso de água ele é maior na agricultura. Então, só de olhar para o gráfico eu consigo visualizar isso, tá bom? Nem se não tivesse 70% daqui, eu conseguiria identificar que o setor da agricultura está bem maior. Então, por isso que o gráfico, ele torna a leitura muito mais clara, tá bom, gente? Pra gente poder identificar, tá bom? Aí aqui eu tenho essa questãozinha. Ele diz o seguinte, ó. A força da água limpa. As tecnologias e o empenho dos organismos públicos é uma questão também que tá na atividade de vocês, beleza, gente? As tecnologias e o empenho dos organismos públicos associados aos interesses e boas práticas da iniciativa privada ampliaram a rede de esgotos. Aí aqui ele tem um textozinho. E só para concluir a aula, tá? Vocês vão estar com esse, vocês estão com esse texto em mãos, mas olha só, gente. Ele pergunta o seguinte, ó. Ele diz que o saneamento básico, ele aumentou de 1990 para 2010. E ele pergunta em quanto foi que aumentou. Vê só, gente. O saneamento básico em 1990 no Brasil, ele estava com 69%. 69% tem saneamento básico em 1990. Já no ano de 2010, ele diz aqui que está em 79% o saneamento básico. E ele pergunta em quanto foi que aumentou. Aumentou em 10%, não é verdade? Então é essa análise que eu faço e consigo responder claramente. Gente, vê só. É muito simples a gente entender gráfico, a gente saber tabela, para poder identificar um texto, para poder realizar uma pesquisa. Então eu deixo essa aula para vocês aqui, para que vocês possam realizar as atividades. Qualquer dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp. Um grande abraço. Hoje é dia 15 de outubro. Feliz dia do professor para os nossos futuros professores de Química. E é isso, gente. Obrigada. Fiquem na paz.